Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa noite, na verdade, para Boa noite. vocês, né, Mila e Tiago. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Fala de Kra, saudações da Tailândia para vocês. Joia, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito a vocês, né, separarem esse tempinho para testemunhar um pouquinho aqui para a gente. Já é tarde aí, por isso a nossa live está sendo um horário diferente, respeitando também o fuso horário dos nossos missionários. Mas muito obrigada, viu, pelo tempo e disposição de vocês de compartilhar com o projeto de vocês com a gente. É uma honra para a gente. Isa, é uma honra para a gente estar colaborando aí com a Igreja Brasileira e a PMT nesse tempo de compartilhamento. Que joia. Eu queria, para começar, que vocês se apresentassem para a gente, apresentassem a família de vocês, para quem está nos escutando e que não conhece vocês ainda, poder conhecer um pouquinho mais. Eu sou a... Muitos me chamam de Mila, mas na verdade meu nome é Ludmila. E Mila ficou um nome mais conhecido porque em missões a gente convive com pessoas de muitas línguas diferentes, eles têm muita dificuldade de pronunciar Ludmila. Virou Mila, nós somos missionários casados, né? Fomos missionários solteiros, depois casados sem filhos e casados com duas filhinhas agora, né? A Sofia, que tem 4 anos, e a Vitória, que fez 6 meses e que nasceu aqui na Tailândia. Então, faz 2 meses que a gente... 2 anos que a gente chegou à Tailândia como família. A Tailândia faz parte da nossa história um pouco mais tempo, eu servi solteira um tempo no passado. Esse Thiago veio me pedir em casamento. E aí voltamos 6 anos depois como família mesmo para servir a longo prazo em plantação de igreja. Também. Eu falo que a nossa história de amor tem a ver, ela é transcultural, é uma história transcultural. Nós nos conhecemos na Austrália, trabalhamos juntos na África do Sul, casamos no Brasil e estamos na Tailândia. Então, é uma mistura, né? Pedi ela em casamento aqui, descobrimos a gravidez da nossa primeira filha aqui na Tailândia e tivemos a nossa segunda filha aqui na Tailândia. Então, as conexões com essa terra aqui já foram construídas aí ao longo de muito tempo, que o Senhor fez. É um casal tipicamente missionário mesmo. Fisicamente missionário. E até mesmo vocês já falaram um pouquinho disso, como que foi esse chamado de vocês, né, para povos transculturais? Vocês já trabalharam em outros lugares, né, em outras culturas, mas quando começou esse interesse e esse direcionamento de Deus para o ministério transcultural? Uhum. Desde pequeno, sou filho de pastor, e então sempre frequentei a igreja. Mas, de fato, eu entendia a salvação em Jesus. Mas em 2004 foi quando eu entendi o Evangelho e porque Jesus morreu por mim, para me fazer filho de Deus e ser Senhor da minha vida. Então, quando eu me entreguei a Jesus, porque uma coisa é você aceitar a salvação de Jesus e outra coisa é você se entregar a Jesus e falar: Jesus, você é meu dono, faz o que quiser. A última coisa que eu queria era ser missionário ou pastor, porque eu sei o quão difícil é a vida dentro da comunidade eclesiástica, principalmente quando você exerce a liderança. Porém, uma vez que eu falei ao Senhor, faz o que quiser, eu vou obedecer, em 2005 o Senhor me deu uma passagem bíblica e depois confirmou com essa mesma passagem bíblica em um momento distinto, o 2 Timóteo 2, capítulo 2, e assim eu obedeci esse chamado. Não foi fácil, mas então, uma vez atendendo esse chamado, obedecendo e confiando no cuidado de Deus, mesmo sendo jovem, sem experiência, sem também uma bagagem teológica grande, mas eu me lancei no serviço. E nisso eu pude servir em vários contextos, como você falou, em vários países, na América
Central, no próprio Brasil, em áreas distintas, e na Oceania e Ásia. O meu chamado para os povos não alcançados do Sudeste Asiático aconteceu em 2007, quando eu estava fazendo uma escola de liderança, e nessa escola eu fiquei chocado com a realidade de que ainda existem povos, ainda existem pessoas que não têm a oportunidade de conhecer o Evangelho pessoalmente, né? Então eu fiquei com aquilo, orei, apresentei ao Senhor, e o Senhor assim então me direcionou. Quando eu conheci a Mila em 2009, ela também recebeu esse chamado para povos não alcançados, especificamente da Ásia. E quando a gente se reencontrou em 2012, ela já estava com a sua bagagem missionária aí de 5 anos aqui na região da Ásia, especificamente entre os povos budistas. E então a gente se apaixonou no momento que a gente estava junto, porque a gente tinha assim, a vontade de servir no mesmo continente, com o mesmo povo, a paixão pela Bíblia, pelo ensino bíblico, e aí, obviamente, pela teologia. Então, quando a gente casou uma união de visões, né? De visão de Deus, que Deus forjou para nós dois, e assim a nossa família tem caminhado. Mas foi também, assim, apesar de nós termos convicções muito parecidas, mas não foi tudo muito fácil a caminhada, porque houveram muitos questionamentos caminhados também, né? Então, vocês estão conseguindo bem? Está dando para escutar bem? A sua voz está um pouquinho mais baixa que o do Thiago, se você conseguir falar um pouquinho mais alto. Vou falar mais alto. Então, assim, apesar de nós termos as mesmas convicções em relação ao chamado, nós tivemos muitos questionamentos a partir do momento que a gente casou, porque aí ele já com a caminhada, como é caminhada, então como que Deus vai ser uma coisa? Eu estava com um perfil de ministério, ele com outro perfil, e Deus estava fazendo algo novo. Então, assim, até a gente discernir o que a gente hoje entende, também demorou alguns anos. Então, assim, foi muito importante para a gente ter ficado na nossa história, sempre no Brasil, enquanto o Thiago estava no seminário, eu também estudando para voltar, e a gente servindo. Foi um momento que Deus nos moldou bastante mesmo, né? O período de preparo teológico, missiológico e antropológico que a gente teve no Brasil, esse período foi 5 anos. Foi no início do nosso casamento, então foi muito bom para a gente aprofundar nesses conhecimentos, mas também aprofundar os nossos vínculos como família nova, né? Como uma nova família surgindo. E aí veio os filhos, né, as filhas, na verdade, e aí essa coisa vai ganhando uma nova dimensão, né? O nosso chamado vai ganhando outras variantes, mas que em tudo a gente tem sido assim, a gente é muito desafiado a viver pela fé. Eu creio que assim como todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus são. Como a gente está num contexto muito diferente, vivendo num contexto muito diferente da cultura brasileira, algumas dificuldades que a gente tem no nosso chamado são diferentes, mas não são maiores ou menores do que um cristão que está no Brasil. São diferentes, né? Mas a gente tem caminhado e visto a fidelidade de Deus desde o nosso casamento até aqui. A gente tem visto, sempre quando tem a crise, as dúvidas, as dificuldades, o Senhor sempre traz a gente para essa rocha. Vocês confiam em mim, vocês estão vivendo pela fé em mim, naquilo que eu posso fazer por vocês. Então, continuem. E a gente tem caminhado assim, o Senhor nos trouxe até aqui e a gente tem sido muito abençoado ao longo desse caminho, né? E é muito interessante vocês falarem sobre isso, porque a gente conversando, né, com vários missionários, cada um contando as suas experiências ou as dúvidas que a gente recebe do pessoal de casa, né, principalmente a respeito de chamado, é que é uma confirmação diária, né? Vocês mesmos falando, surgem as dúvidas, surgem as dificuldades.
tem essa conversa, mas surgem outras coisas durante o caminho, né? Acho que às vezes as pessoas esperam também, né? Aquela super confirmação e é aquilo e pronto, acabou. Para sempre você vai ser direcionado e feliz no campo e trabalhando assim sem dúvidas, né? E na verdade não. Vocês mesmos, né, vieram para o Brasil, voltaram, se prepararam mais para voltar para o campo e mesmo assim ainda surgem essas questões, né? E acho que quando vem os filhos, eu acho que é uma etapa muito diferente, assim, para a gente que pôde viver as outras etapas sem filhos. E agora com filhos, aí é um novo nível assim, no jogo, sabe? É um nível muito mais profundo de desafios e realmente a necessidade de convicções, porque não só somos nós dois, são os nossos filhos também, né? E o que a gente vive, o que a gente faz, assim, pode ter um impacto, assim, na vida deles inteira. Então, por isso que a gente precisa ter realmente bastante convicção e bastante temor que Deus vai cuidar também, né? E como que foi também essa adaptação volta ao campo com as meninas, né? A Sofia foi pequenininha para ir para a Tailândia no campo. Como que foi essa experiência também para vocês com as meninas? Devido um pouquinho, assim, as nossas filhas são, assim, nossos grandes presentes mesmo. Assim. A gente vê na pandemia quanto de alegria, quanto cansaço, né? Quanta alegria. A gente vê, assim, que a maioria dos relacionamentos que a gente conseguiu construir logo no início na Tailândia foi muito por causa das filhas, né? Só para a Tailândia é uma das línguas mais difíceis. O tailandês é uma das línguas mais difíceis que existem para brasileiros. Eu acho que está entre as 3 línguas mais difíceis para brasileiros aprenderem. Então, assim, quando a gente veio com a Sofia, ela estava com 2 anos e meio, a gente precisava estudar tailandês. E aí aqui a nossa organização parceira aqui tem uma estrutura muito boa para o aprendizado do idioma. Só que a gente acordava todas as madrugadas, porque ela acordava de madrugada, de transição. Então, a gente precisava de seu cérebro muito funcionando, porque a gente tinha que estar preparada para aprender esse idioma tão difícil e praticar durante o dia. E a gente foi um desafio, assim, a cada final de livro que a gente fazia uma prova, um professor, prova oral, prova escrita, era sempre orando muito, porque, assim, eu amo aprender idiomas, estudei outros idiomas, e justamente nesse idioma que é o mais difícil de eu precisava de dar o meu melhor, eu não conseguia fisicamente. E foi muito interessante, porque quando a gente orava, e a gente via Deus dando graça mesmo, sabe? Foi assim, minha graça te basta. E toda vez que a gente conseguia finalizar o módulo e conseguia falar bem, a gente via que a gente estava progredindo nesse idioma, mesmo com esses desafios, por exemplo, a Vila Solteira, Chaves Solteira, quando a gente aprende língua, é muito legal a gente ir pro mercado, ir para a rua, conversar com o forte, quer praticar com todo mundo. E quando você tem filho, não tem como você fazer tudo isso o tempo todo. Porque Tailândia é muito quente. Então, às vezes, à tarde, estava fazendo 40 e poucos graus. Eu não tinha como. Ela já ficou a manhã toda, né, na escola com a gente. Eles tinham uma creche que era foi muito bom para ela. Mas aí eu tive que respeitar o horário dela. Então, assim, é uma dinâmica muito diferente com os filhos. Mas, eu até brinco que uma das primeiras palavras que eu tive que aprender em tailandês foi relacionado ao filho, por exemplo. Desobedeceu, está doente, teve febre, como as primeiras palavras que eu tive que aprender. Mas é muito interessante, porque todo lugar que a gente vai com ela faz amizade instantaneamente. Ela vê uma criança, de repente a nossa casa começou a receber um monte de crianças, e das crianças dos avós dos pais. Então, assim, é impressionante a quantidade de relacionamentos que os nossos filhos trazem para a gente. E eu vejo, assim, a Mila solteira, que já morou aqui, que tinha liberdade de ir e vir, eu não tinha a quantidade de relacionamentos que eu tenho hoje com os filhos. E esses relacionamentos, eles se tornam realmente muito profundos. Eu acho que o que acontece é que quando a gente serve solteiro e sem filhos, a gente tem um ritmo mais rápido, né?
a gente consegue fazer muito mais coisa. E então, quando a gente veio agora, a gente, pelo menos eu tinha, eu acredito que a Camila também, a nossa expectativa era muito alta daquilo que a gente ia conseguir fazer, conseguir alcançar e desenvolver. E aí, quando a gente vê que, peraí, não é igual a gente estava imaginando, a gente fica um pouco frustrado, mas ao mesmo tempo, como a Mila estava dizendo, apesar da gente não conseguir fazer muitas coisas que a gente gostaria de fazer e de desenvolver na velocidade que a gente gostaria, a gente está conseguindo aprofundar muito mais na cultura por meio dos nossos filhos. Porque, então, por exemplo, quando a minha é um país budista, então ela vai brincar com crianças que são budistas, e a infância é quando você passa os valores para seus filhos. Então, porque a gente tem muito contato com as crianças, a gente consegue ver como os valores são passados para essas crianças. E a gente consegue ver assim, nossa, que interessante, é isso que é ensinado desde cedo, né? Esses são os valores. E, então, a gente consegue aprender muito. E eu sei que eu, quando fiquei grávida, isso me conectou demais com outras mulheres. Porque, assim, uma mulher... As mulheres que não se conhecem, quando começa a falar de filho, ela vai ficar dias falando sobre filho. E na Tailândia é a mesma coisa. Aí, toda vez que alguém me via assim, barriguda, ela começava a falar comigo. Me ajudou bastante a aprender o tailandês, me ajudou bastante a aprender com a visão deles, mas isso me aproximou muito de outras mulheres, de outras famílias. E criou até um certo nível de intimidade, sabe? De vínculo muito forte com muitas pessoas. Então, assim, tem sido uma jornada muito, muito rica pra gente, assim, com os filhos. Lá na cidade onde a gente morava antes, no interior, em Lopburi, quando a gente chegou para aprender o idioma, primeiro 1 ano e meio, a gente era conhecido como os pais da Sofia. Ninguém na cidade conhecia o nosso nome mesmo. Vocês são os pais da Sofia. E aqui, aqui em Bangkok, onde a gente mora atualmente, por causa da gravidez e agora a Vitória recém-nascida, a gente também começa a aprender muitas coisas da cultura que se a gente fosse só nós dois, ou se a gente fosse solteiro, a gente nunca ia aprender. Por exemplo, perguntavam, a Vitória é muito cabeluda. Perguntaram para a Mila se ela não ia raspar o cabelo da Vitória. Aí a gente falou, o que é isso? Por que raspar o cabelo da nossa filha? Quando ela tinha algumas semanas de idade, a minha vizinha perguntou, você vai raspar o cabelo dela? E a sobrancelha? Aí eu falei, não, mas eu lembro que uma outra missionária que comentou sobre uma prática deles, mas eu tinha esquecido. Aí eu olhei para ela assim, não vou raspar. Aí eu expliquei, por quê? Aí ela falou, porque aqui na Tailândia a gente acredita, né, que a gente tem que raspar o cabelo dos filhos, porque se a gente não raspar, eles vão ficar desobedientes, eles podem ter problemas de saúde. E aí ela começou a falar muito sobre essa questão. E também a gente tem que raspar para poder ajudar o cabelo igualar e crescer. Aí eu olhei para ela e falei assim, ela não precisa raspar, porque o cabelo grande ela já tem, né? Mas é muito interessante a perspectiva. Eu estou falando assim, o filho, ele acontecem muitas situações com o filho que abrem os nossos olhos, né? Para a cosmovisão tailandesa, assim. E é muito desafiador, somente nesse contexto de pandemia, mas é muito enriquecedor, muito bom. É muito legal vocês comentarem isso, né? Porque às vezes a gente conversa sobre isso, né? Sobre servir, o que é melhor, né? Servir no campo solteiro, servir em família, com os filhos pequenos, com os filhos maiores. E cada uma dessas fases são únicas e bem divididinho, você vai viver coisas que uma não vai viver na outra, né? E por isso é importante viver pleno e completo cada uma dessas fases, porque cada um abre portas diferentes que o outro não abre, né? Exatamente. E é interessante, porque então os filhos de pastor, na verdade, vocês são conhecidos por causa deles. Não é mais o filho do pastor, é vocês que são conhecidos por ela. Exatamente. E conta pra gente um pouquinho, então, sobre a cultura tailandesa, né? Vocês têm comentado quão diferente é, né? Então, quais esses aspectos diferentes e pra gente conhecer um pouquinho da realidade que vocês estão inseridos e dos desafios que vocês estão vivendo.
a Tailândia é um país que a sua maioria são budistas, né? E a Mila pode explicar um pouquinho mais sobre o budismo característico aqui da Tailândia. Então, a gente tem 95% budista, 4% muçulmanos, concentrando-se bastante no sul do país, a sua maioria, e 1% cristã, incluindo os católicos. 0,5% protestantes evangélicos, sendo que a maioria desses protestantes evangélicos se concentram em 3 estados no norte. Então, a Tailândia tem em torno de 6 mil igrejas. Eu acho que um bairro de São Paulo deve ter 6 mil igrejas. Mas, assim, 6 mil igrejas no país inteiro, com 69 milhões de habitantes, sendo que 3 mil igrejas da Tailândia estão em apenas 3 estados, ou seja, o resto da Tailândia inteira não tem presença cristã. Acho que é mais fácil a gente também entender a questão assim. Imagina o Brasil. Imagina que os indígenas brasileiros lá no Amazonas são cristãos, mas o resto do Brasil inteiro não é. E não é cristão de nenhuma tradição. Uhum. E aí, então, esse grupo, que é pequeno, no caso, ele, então, está sobre ele essa responsabilidade de evangelizar, de discipular, de plantar igrejas, de fazer todo o ministério na nação inteira, mais ou menos essa a proporção da Tailândia, né? Então, assim, existem muitas oportunidades, 70% das cidades, eles chamam aqui de distritos, né? 70% dos distritos da Tailândia não tem nenhuma expressão de igreja cristã, nem mesmo católica. Então, aqui em Bangkok existem 2 distritos que tem um distrito chamado Dusit. Ele tem 105 mil pessoas habitando nele e nenhuma igreja. Então, essa é a realidade. Existe assim, uma necessidade muito grande do testemunho cristão, e a igreja existe, mas é bem pequenininha e por isso ela precisa desse esforço, né, desse reforço da igreja global para servir. Agora tem também os desafios não só de quantidade, mas eu creio que também de maneiras como a gente prega o evangelho numa cultura tão distinta que é fundamentada no budismo. A Tailândia, ela também é diferente do Brasil, porque ela é um reino, né? No Brasil, a gente não tem rei, já tem muitos anos, é um reino, já são 10, quase mais de 1000 anos que a monarquia segue aí firme, é uma monarquia parlamentar, né? Ela é um país que é muito conhecido no Brasil, no mundo por causa do turismo, né? As praias, do sul. É um povo bastante acolhedor, é um povo assim. Hoje mesmo minha vizinha veio trazer comida para mim. Eu lembro quando eu estava grávida, a gente se mudou para essa casa, a gente ainda não tinha organizado a casa, eu tinha que fazer repouso. E a gente nem se conhecia, e durante 2 semanas ela ficou trazendo comida para mim todos os dias. Então, assim, eles são muito doces, assim, os tailandeses, né? Em geral. Ótimo que todo mundo tem seus defeitos, mas, assim, é um povo muito hospitaleiro, acolhedor, amigos, eles né? gostam de conversar, são bem abertos. É um lugar fácil de fazer amizade, né? E agora, culturalmente, eles têm coisas que são, assim, tão longe do Brasil quanto a distância geográfica. O Brasil está de um lado, eles estão do outro. Culturalmente, temos valores também e diferenças também que são muito, muito, muito distantes, assim, né? Uma das coisas interessantes da cultura aqui, eles chamam Sianá, eles têm, e isso rege bastante a cultura, as relações sociais. Esse Sianá você não pode perder a face, você ficar constrangido.
Então você Você tem não que pode perder a honra, né? a honra, você tem que sempre manter a postura de honra, de que está tudo bem, porque se você mostra que você está triste ou que você está quebrado emocionalmente, isso é ruim na cultura local. Então você tem que sempre mostrar que você está bem. Então a Tailândia Você tendo um discipulado, até mesmo com cristãos já estabelecidos, ele não vai mostrar muito das dificuldades que ele tem, porque ele tem vergonha, Fraqueza, né? mostrar fraqueza. Isso é uma cultura que você não pode mostrar suas fraquezas, né? Mas isso também a gente vê como que isso acaba assimilando as relações de familiares, relações de amizades, né? E também na igreja, assim, discipulado, é um desafio. E acho que um dos maiores desafios para nós missionários, independente da língua, é a língua tailandesa, né? Como eu falei, é uma das 3 línguas mais difíceis do mundo para brasileiros, né? A escrita é muito difícil, a pronúncia é muito difícil e é uma língua tonal também. Ela tem sons, além dos sons, tem sons que não tem em português. E a gente, na hora de escrever, é um alfabeto único, não tem alfabeto igual. E você tem que aprender a escrever ou de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente. Dependendo da palavra, não tem espaço. Entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, muito... Eu brinco assim, que quem aprende tailandês nunca vai ter Alzheimer. Eu tenho que tentar fazer uma live com a gente no futuro, para ver se isso deu certo, porque... E a gente conversa com gente de línguas tonais, gente que fala chinês, ou gente que vem de países assim, para saber se é mais fácil para eles. E eles falam que não, é difícil para todo mundo, para todas as nacionalidades que a gente convive junto, assim, é uma língua que esse é um dos maiores desafios da Tailândia, né? Mas também, por outro tempo, a gente percebe que a partir do momento que a gente vai falando, como que isso assim, abre. Porque tem muito estrangeiro por causa do turismo, tem muitos estrangeiros que moram na Tailândia, casados com tailandesas. Então, aqui 10, 20 anos não falam nada de tailandês. E é muito interessante que eu lembro que a primeira vez que o Thiago, a gente encontrou um grupo de estrangeiros, que eles viram que o Thiago falava um pouco de tailandês, eles olharam para ele assim: você trabalha, você é diplomata? Eles acharam que eu era um diplomata. Por que você... Eu falei, eu sou embaixador, outro rei. Embaixador de outro rei. Eu sou embaixador, mas de outro rei. De outro rei. Porque é muito... Para eles, assim, realmente não... É muito difícil você encontrar um tailandês, um estrangeiro que realmente mora na Tailândia, e que fale tailandês muito, muito bem. Assim, né? Então, quando a gente tem nosso compromisso em falar tailandês, eles ficam assim, virados. Então, isso é graças a Deus, assim, né? Um modelo missionário internacional. Isso chama muita atenção deles. Né? Uma outra coisa que aqui na Tailândia é bem famosa é pelas comidas, né? Assim, exóticas, né? Então, a comida tailandesa, ela é deliciosa, nós adoramos. Sofia adora também, só que ela tem muita pimenta. Isso que vocês veem aí no Brasil dos insetos e etc., ele existe, mas não são todos os tailandeses que comem. É mais uma coisa assim, é como se fosse a buchada de bode, entendeu? Lá do Nordeste, nem todo mundo come buchada de bode. Mas assim, eu comi... eu gosto muito assim, dessa, né? Mas enfim, a comida é bastante apimentada, mas é muito gostosa. Tem lugares belíssimos, mas também tem seus desafios, como aqui em Bangkok, a capital da Tailândia, são 13 milhões de habitantes. Você tem do super luxo, assim, muito rico, que você fala assim, como? Esse dia eu estava dirigindo, eu vi um carro, assim, eu falei, eu não sei nem o nome desse carro, e olha que eu conheço um pouquinho, não tanto, mas falei, ao mesmo tempo você passa, assim, do lado de favelas enormes. Assim. Então, a riqueza e a pobreza, o bonito e o feio, o cheiroso e o mal cheiroso convivem
nesse turbilhão aí, mas acabam fazendo um país muito lindo, muito acolhedor, muito, assim, eu acho que a gente é suspeito porque nós amamos, assim, A gente veio para a Tailândia porque a gente esse gosta muito da lugar, né? Tailândia. A gente sabe que tem alguns missionários que têm mais dificuldades com algumas adaptações, talvez porque eles estão aqui agora, né? A gente veio outras vezes antes, mas lógico que tem muitos desafios. A gente morou numa cidade muito pequena, com as crianças, e é uma cidade que não tinha transporte público. E aí a gente não tinha carro, a gente tinha que usar bicicleta, e às vezes a igreja era 1h30 de distância. Então, imagina você voltar com uma filha de 2 anos e pouco, só assim, no meio-dia, 1h da tarde, você voltando de bicicleta. E aí os outros meios de transporte também não chegavam até a igreja. Assim, e aí depois a gente também teve que fazer um modelo tailandês, que é quando você pega a motinha e fica todo mundo na motinha. Minha mãe ficava desesperada e as outras vós também, porque as netinhas estão aqui. Mas Deus protegeu. A gente chegou a ter um acidente com ela, né? Mas graças a Deus assim, não foi nada. Poderia ter sido muito grave, mas Deus nos livrou. Então, assim, tem, assim, lógico que os seus contextos vão ter os seus desafios, né? Uhum. Mas, graças a Deus, a gente louva a Deus por a gente estar aqui. E a respeito, assim, né, do budismo, creio que muitas pessoas não conhecem, né, o que é a religião budista, quais os aspectos dela e como que ela influencia na vida e na cultura do tailandês, né, que acho que se ele é tailandês, ele é budista, né, eu acho que tem isso na cultura. Então, conta pra gente um pouco do budismo. Existe esse ditado, né? Ser tailandês é ser budista. Então, quando para vocês terem uma ideia de como a religião ela faz parte da identidade do tailandês. Então, por isso que quando a gente vem pregar o evangelho, testemunhar o reino de Deus, para eles existe um peso muito grande para o tailandês em abrir mão, né, da crença no budismo e se tornar um discípulo de Jesus. Então, para vocês terem ideia da ruptura que é. E a religião budista, ela permeia todas as relações, a organização social, a organização geográfica. Eu estava falando com um amigo meu que é pastor em Brasília e arquiteto, e eu falei com ele que eu sempre lembro dele aqui, porque o Tocoque é muito difícil, mas porque eles não querem construir, eles acreditam que o cruzamento de rua abre um portal, abre os espíritos maus habitam nesses cruzamentos. Então, a maioria das ruas aqui, elas não cruzam. Então, você tem uma rua e você tem várias perpendiculares, mas você não tem... eles evitam o cruzamento. Então, eu falo assim, gente, por causa da crença, e aí é uma crença animista, budista, eles influenciam até mesmo na arquitetura, na organização da cidade. A gente precisa primeiro pensar assim, o budismo que tem na Tailândia não tem no Brasil. Uhum. Então, assim, a gente percebia assim, quando estava no Brasil, conversando com muitas pessoas, que a noção que as pessoas do Brasil têm de budismo é muito diferente do que, de fato, é o budismo na Ásia e o budismo na Tailândia. Uhum. Aí, por exemplo, no Brasil, entre os orientais, os tipos de budismo que existem na Tailândia, no Brasil, não são o tipo de budismo que existe aqui na Tailândia. Né? O tipo de budismo que existe entre os chineses, entre os japoneses, coreanos, é muito diferente do tipo de budismo que tem aqui na Tailândia. E aí, se você for passar assim, pensar na monja Coen, que é muito famosa no Brasil, muito menos, porque a monja Coen nunca poderia ser considerada monja, não. O estilo de budismo que na verdade, o budismo tailandês nem ordena mulheres, né? E
Tailândia. Então, assim, é um budismo que a gente chama de Theravada, que é a escola de budismo que ele segue, e dentro desse tipo de budismo, existe um budismo mais animista, uma pessoa que é mais ligada nessa questão dos espíritos, né? Existe um budismo hoje também, um budismo mais intelectual, né? Mas o budismo, de fato, está presente em tudo, em tudo, não é só uma prática assim, que tem a ver com ir para o templo e fazer... É tudo. Até na hora, semana passada estava tendo aula de tailandês, eu aprendi que até na hora de estender roupa. Quando você olha com varal, eu estava aprendendo a falar em tailandês, no meu texto eu tinha que ler que a moça estava falando para a faxineira, olha, não estende a minha saia e não estende as minhas roupas no varal de cima, tem que ser no varal de baixo. E aí a minha professora é minha vizinha, que é budista. E ela me falou assim, Mila, você sabe por que isso acontece? As roupas da mulher têm que ficar debaixo das roupas do homem no varal. Principalmente as roupas íntimas e a saia. E se for meia, tanto do homem como da mulher, só pode ficar no varal de baixo. Aí eu falei, não sei. Aí ela explicou, porque no budismo, Tailândia, o homem, vamos dizer assim, que dentro da hierarquia, o homem realmente tem um valor superior ao da mulher. Né? Buda ensinou que uma mulher nunca vai conseguir alcançar o nirvana. Uma mulher nunca vai conseguir alcançar a iluminação, só o homem. Então, o homem ele tem que fazer vários méritos, várias boas ações durante a vida inteira que vão dar muito mais pontos espirituais para a família do que a mulher, vamos pensar assim. Então, por causa desses méritos que o homem faz, ele tem que receber mais honra. Então, assim, até na hora de você estender a roupa feminina, por exemplo, íntima e saia, por causa de menstruação, isso tem a ver com impureza. Isso não dá honra ao homem. Então, não se pode estender a roupa de mulher normal. Tipo assim, é só para falar assim, que como uma coisa que às vezes pode passar tão despercebida, tem um significado muito, muito, muito profundo na cultura, revela tantas coisas dentro de uma cultura varal, né? Mas isso mostra bastante a influência do budismo realmente em tudo. E alguma coisa assim que você pode pontuar de diferente do budismo que é passado no Brasil e o budismo aí da Tailândia? Por exemplo, o budismo que é propagado mais no Ocidente é o budismo da meditação, o budismo mais japonês, Mahayana. Mas o que você pratica a meditação e você em busca da iluminação, né? Mas aqui na Tailândia, somente os monges é que meditam e cabe, então, à população eles fazerem mérito. Então, o que é fazer mérito? Você faz uma oferta, faz boas ações para você poder alcançar. É como se fosse uma conta bancária aí no karma, né? E você vai acumulando coisas boas à medida que você faz coisas boas aqui. E aí, para no futuro, quando você vier na próxima vida, quem sabe você vai ser premiado com uma vida melhor na sua reencarnação. Então, você tem que fazer méritos, boas ações, oferendas nos templos, nos monges. Todo dia de manhã, os monges passam de casa em casa, por volta de 5h30 da manhã, os monges passam de casa em casa para receber o mérito, né, das famílias. Então, eles recebem comidas, doações, e aí os monges fazem uma bênção para essas pessoas. Então, assim, é muito estruturado na religião do que numa prática pessoal. No Brasil, no Ocidente, a gente ouve muito que o budismo é uma filosofia e não uma religião. Mas quando você vem aqui, e a realidade dele aqui, tanto aqui na Tailândia como
na Ásia em si, é que é uma religião, sim, e que existem coisas como na religião na religião cristã, ou na religião islâmica, ou no hinduísmo, ela tem estruturas muito parecidas. Então, não é essa coisa zen, essa coisa tão... Por exemplo, no Brasil, as pessoas ligam muito assim, o budismo é uma alimentação mais saudável, não pensar assim, tem gente até que acha que o budismo é vegetariano, a monja Coen-Sha coloca lá no Instagram dela o que eles comem lá, onde ela mora, mas aqui na Tailândia não tem nada disso, assim, eles comem carne bastante, a Tailândia não tem uma alimentação tailandesa, apesar disso é muito parecido, conhecido pela muita fruta gostosa, muitos legumes, verduras, mas a forma como eles não é tão saudável. Então, a Tailândia tem muito mais diabetes do que os Estados Unidos, assim, diabetes do que os Estados Unidos. Então, essa ideia de vida saudável, assim, ela não está ligada ao budismo aqui. Então, existem muitas concepções, como já falou, da meditação, do zen, da vida saudável. Isso não é a realidade aqui na Tailândia. E de fato, assim, em geral, a gente vê muito um medo, né? Um medo presente na vida de quase todos, né? Um medo do espírito, medo da morte, medo de coisas ruins. Então, assim, todos são muito assustados, né? Tem muita essa questão do... Porque não existe não existe a ideia de um Deus que criou você, ou muito menos que governa o mundo. Eles não, o budismo é uma religião ateia, quer dizer, eles não acreditam na existência de Deus. Então, não existe um ser superior, todo-poderoso, que possa te ajudar. É você que tem que fazer isso por seu próprio mérito. Então, você tem que ganhar esse mérito nessa força que eles chamam de karma, para que você possa se libertar, você possa se desenvolver. Então, assim, é muito baseado no próprio indivíduo, naquilo que o indivíduo faz. Então, quando a gente... Tem comunidade, né? Então, por exemplo, eu percebi em Campinas, quando eu morei, que alguns tempos budistas começaram a ter encontros aos domingos. E aí eles estavam fazendo lá a propaganda deles dos encontros aos domingos, as palestras aos domingos. Mas, na verdade, isso não existe no budismo aqui na Tailândia, em outros países. Essa questão do dia sagrado, que eu disse que vai para a igreja, canta. No budismo não tem esse negócio de ficar cantando para Buda, os mantos, né? Então, assim, o budismo você vai ao templo quando são os dias sagrados, né? Ou quando você vai, às vezes, para você fazer um mérito, ou você vai, às vezes, para ensinar escutar um ensinamento. Mas não tem essa coisa assim, igual os muçulmanos têm a sexta-feira, nós temos o domingo, né? Não existe isso, né? Então, eu percebo que até isso que os monges, os templos fizeram no Brasil, de contar, é até uma forma de pegar a cultura cristã e tipo, se adaptar à cultura cristã do Brasil, colocando esses encontros desse jeito, sabe? E quais são os desafios, né, de apresentar o evangelho dentro dessa religião, né, pelo entendimento que eles têm do universo de Deus, né, como é apresentar o evangelho e essas questões tão cruciais do cristianismo para um tailandês budista? Então, eu falei, como você vai apresentar Jesus para um indivíduo que não crê e não tem a concepção de Deus? Porque a gente pode falar no Brasil para um ateu sobre Deus, conversar sobre Deus, dialogar sobre Deus, que ele vai ter pelo menos uma concepção, conceito do que a gente está falando quando fala sobre Deus. Aqui na Tailândia não existe essa ideia desse Deus. Existem deuses, mas esse um Deus, Pai, Criador,
não existe. Então a gente... termos como a gente usa no cristianismo, assim, céu, inferno, pecado, não existe isso dentro da cosmovisão. E é muito complicado quando a gente aprende a língua, a gente usar essa palavra, que já são cristianizadas, e falar com o budista, porque não vão entender aquilo que realmente a gente quer comunicar. O que a gente está falando. Então, por exemplo, o próprio, aí a gente tem outros desafios, que é esse desafio semântico, né, das palavras, o que elas significam. Então, por exemplo, Prajal, que é o que os cristãos usam como Deus, Prajal é o pronome de tratamento do rei. Então, o rei da Tailândia, se um dia eu encontrar o rei, eu vou falar Prajal, que é a mesma palavra que eu uso para cantar a Deus. Então, quando a gente fala Prajal, fica faltando essa real compreensão do que Deus é de fato. Então, assim, a gente tem a dificuldade da compreensão dele, da Deus, da comunicação desses conceitos e da verdade bíblica. E também tem a questão social. Eu acredito que, como a Mila falou, os homens eles têm a possibilidade de iluminação, de ganhar um karma melhor, uma vida melhor na reencarnação, na vida futura. Então, aqui na Tailândia, os homens, filhos homens, precisam fazer um mérito especial para que toda a família seja abençoada com um super mérito. Tipo, você vai ganhar na loteria do karma se o seu filho se tornar monge. Pode ser por um dia só, pode ser um ano, pode ser um dia. Ou alguns meses, ou algumas semanas. Então, culturalmente, está instituído que todos os filhos homens precisam fazer esse ritual para abençoar toda a família. Aí por que eu estou explicando isso? Imagina se um jovem, ou um filho, um adulto, ou até mesmo uma criança, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, e ele não vai fazer esse mérito, e não vai dar essa loteria de mérito para a família. Vocês imaginam o que vai acontecer com ele? Então, assim, eles sofrem muita pressão, e não é por acaso que a igreja tailandesa tem pouquíssimos homens. Então, assim, mulher, assim, é muito. São muitas, proporcionalmente, são mais mulheres do que homens. Porque se o homem rompe com essa estrutura religiosa, que é presente aqui na Tailândia, então toda a família vai sofrer, entendeu? Então, então a gente tem a dificuldade nesse aspecto cultural religioso que traz alguns impedimentos. Eu acho que assim, todo dia a gente descobre coisas novas. Assim, a gente tem tentado caminhar com muitas pessoas, graças a Deus, que estão aqui há muitos anos. Tem gente nossa que está aqui há 20 anos, 30 anos, né? Então, assim, é muito recíproco a gente poder, de fato, aprender. Eu acho que quem está aqui muito tempo, e a gente vê que mesmo quem está aqui muito tempo, sempre também está aprendendo coisas muito novas, né? E é muito interessante, assim, quando eu estou aqui na Tailândia, na Ásia, eu falo que, de fato, aquele versículo que eu falo que o Evangelho é o poder de Deus, que todo aquele que ele crê, é isso, porque no Brasil, de repente, ficou muito comum de falar assim, vamos converter, vamos virar cristão, vamos... E aqui, assim, quantos missionários nós conhecemos que estão, assim, aqui, tentando plantar uma igreja há 10 anos, né? E ainda não estão plantando agora a primeira igreja. Ou estão fazendo outros projetos que são muitos anos, às vezes décadas, né? Então, quando uma pessoa, de fato, assim, segue Jesus, quando a gente vai escutar a história de muitas daquelas pessoas, a gente vê, de fato, o poder de Deus, assim, falando assim, gente, num contexto tão adverso. E quando a gente escuta a história daquela pessoa, a gente vê que, de fato, o Espírito Santo já estava trabalhando, assim, eu amo escutar a história que está trabalhando, tá no meio. Porque eu fico, gente, num contexto realmente tão adverso, como que essa pessoa se transforma seguidora de Jesus e realmente está disposta a pagar o preço? Eu adoro, e é muito incrível, assim, quando eu
realmente a pessoa teve questionamento, ou passou por situações na vida em que ela realmente questionava o que ela acreditava, os valores que ela tinha recebido, ou passou por situações que ela não conhecia Deus, mas ela tinha aquilo dentro dela, e existiu aquele momento em que Deus vai lá e conecta, faz aquelas conexões divinas, assim, vai construindo a história dele na vida dela, até que de fato essa pessoa conhece Deus assim, é muito incrível. Então, existe então um custo, existe então um custo muito alto. A gente vê assim, a conversão aqui, ela é de fato obra do poder de Deus e da graça de Deus. A gente está aqui como coadjuvante daquilo que só Deus pode fazer. E quando ele... reformado nesse momento ajuda, né? Você tem que acreditar na predestinação. Se não fosse ela, a gente não estava aqui. E quando a pessoa converte, né, ou é convertida ao Evangelho, ela tem um custo, como eu estava explicando. Então, a gente não tem como... não existe perseguição na Tailândia, não existe. Tá? Você pode pregar livremente, você pode testemunhar livremente, ninguém vai te proibir, porém, existe uma rejeição muito grande, não nós missionários de sermos cristãos, mas se um tailandês converte ao cristianismo e se torna discípulo de Jesus, existe uma rejeição, acho que a palavra é essa, rejeição muito forte desse tailandês. Por isso que eu falei, ser tailandês é ser budista. Então, assim, essa rejeição acontece no nível familiar, social e até mesmo profissional. Então, assim, as pessoas, quando elas estão trabalhando, elas precisam todos os dias, de manhã e de tarde, oferecerem oferendas para os espíritos territoriais, os espíritos locais. Quando você contrata um cristão ou um muçulmano, né? Mas no nosso caso um cristão, ele não vai fazer essas oferendas para os espíritos. E os tailandeses acreditam que se você não apaziguar a ira ou agradar esses espíritos, eles vão vir em cima de você e você vai ter um péssimo dia, vão ficar doente, vai ter um péssimo negócio, seu negócio não vai prosperar. Então, assim, como eu estou dizendo, existe um custo. Então, a pessoa que dificuldade de casar, então, assim, muitas mulheres que não conseguem casar porque não existem tantos homens cristãos. Então, assim, é um custo muito alto. Então, quando eu vejo a conversão e a vida com Jesus nos tailandeses, me ensina muito. Assim, mostra, eu posso ver o milagre de Deus, a graça de Deus, a vida de Jesus nesses tailandeses irmãos nossos, porque eu sei o custo que eles estão pagando simplesmente por seguir a Jesus. Então, E você pensou bem nisso, dos desafios. Então, assim, o tailandês, ele não acredita em conversão. Tipo, assim, no Ocidente, hoje está muito comum, assim, eu sou uma família, uma é espírita, outra é evangélico, outro é ateu, outro é o que ele quiser. Isso não existe na sociedade tailandesa. Eles não acreditam nessa conversão. E eles são assim, você é cristão, ótimo. Eles vão tentar te fazer cabo disso, diferente do muçulmano, no contexto muçulmano, que ele vai querer te provar que ele está certo, né? E vai querer te trazer, não tailandês não é isso. E ele vai falar assim, você tem Jesus, o Ocidente, e nós somos tailandeses e a gente acredita nisso, cada um na sua. Então, assim, quando, inclusive, a gente não usa tanto a palavra missionário, primeiro que eles não entendem mesmo. Se a gente falar missionário, eles não entendem o que é. E também isso faz com que eles queiram parar de falar com você, porque qualquer ideia de uma pessoa que... Meu vizinho já tem um ótimo relacionamento com meus vizinhos. Se de uma hora eles estão abertos, eles sabem que nós somos cristãos, a gente sabe da igreja, sabe que a gente serve, sabe que a gente faz outros trabalhos. Eles sabem tudo que a gente faz aqui. Mas, e aí a gente tem que buscar muita sabedoria, né? E eles já vieram na nossa casa, já viram a gente orando, toda conversa, a gente tem uma oportunidade de realmente
na pandemia agora, né? Temos usado os poderes, mas assim como todos os tailandeses, eles são muito fechados naquilo que eles acreditam e lógico que eu falo, quando a gente convive com os irmãos tailandeses, a gente percebe de fato a ação do cristão. E a gente ora muito e a gente precisa de muitas orações para a gente poder realmente ver essa ação do cristão cada vez mais na vida dos tailandeses, né? Então, acho que o que a Mila está querendo dizer é que o desafio que a gente tem é que a gente precisa gastar tempo com os tailandeses, né? Não vai ser uma coisa de uma hora para outra, mas é vida na vida, eles observando a nossa vida, como a gente vive, como a gente interage uns com os outros, as nossas ações no dia a dia. Existe um missionário que trabalha lá no norte, ele falou que o tailandês, ele fica observando um outro tailandês que se converteu por 5 anos, para ver se ele de fato mudou de vida. E quando esse tailandês, eles observaram e falaram, olha, esse tailandês que se tornou cristão mudou de verdade. Aí eles vão começar a se abrir para conhecer mais esse Deus dos cristãos, né? Então, a gente precisa gastar tempo com eles para que eles possam compreender quem é Jesus a partir do nosso testemunho, a partir do que a gente fala. Então, eu até um dia desses, uma pessoa me escreveu falando, Tiago, um sobrinho, primo, não sei, foi aí na Tailândia, ficou 3 meses aí na Tailândia, pregou numa 150 presos converteram. Aí eu falei para ela assim, olha, glória a Deus, eu quero crer que o Senhor vai agir nessa situação, mas aqui na Tailândia, se eu sair para os meus vizinhos e falar, você quer aceitar Jesus? Por causa daquele conceito que eu falei de Sianá, eles não podem perder a compostura, a honra deles, a reputação deles. Então, eles vão falar, sim, eu aceito Jesus. Mas eles não seguem a Jesus. Entendeu? Então, assim, porque eu falei, eles não querem me constranger e me deixar sem graça. Eles não querem que eu lose faith, que eu perca a minha reputação. Então, eles vão concordar com o que eu estou dizendo. Então, assim, compreender esses mecanismos da cultura também faz a gente desenvolver um ministério mais realista, entendeu? Então, assim, eu posso falar, muita gente aceitou Jesus, quando, na verdade, a gente vai entender ao longo do tempo que não é uma conversão, mas é mais uma conivência, um acordo social que existe na cultura tailandesa para a gente não deixar a outra pessoa grandiar, que é outra palavra que eles usam, deixar ela sem graça, deixar ela desconfortável. Então, é muito interessante a gente ter essas compreensões, porque o ministério aqui, ele é de longo prazo. Muito longo O missionário que vem para cá, o missionário que vem para cá, ele tem que ter essa certeza de que ele está vindo não para ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele está vindo para passar 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, assim, porque é nesse longo prazo é que você vai conseguir. Os missionários mais experientes, eles falam, Tiago, você fica tranquilo, porque para você pregar um sermão como um tailandês prega, você vai demorar 7 anos estudando a língua. Isso para mim é assim. Eu falo, meu Deus, Jesus, sério, por quê, né? Então, assim, é desafiador. Então, eu tenho que entender que é no longo prazo, não vai ser rápido. Aí algumas pessoas me mandaram, está acontecendo um movimento de discipular, de disciple making movement, eu não sei como é que traduz em português. É um movimento de fazedores de discípulos. Muito incrível que está acontecendo numa região central, Phetchabun, e que saiu na Cristianismo Hoje,
em vários veículos aí cristãos do mundo, que eles estão fazendo um movimento que eles conseguiram batizar recentemente, no ano passado, 1.500 pessoas. É assim, é incrível o que está acontecendo lá, o avivamento que está acontecendo lá, mas não é a realidade de toda a Tailândia, é a realidade daquele local, porque eles conseguiram mais plural também. contextualizar a mensagem do Evangelho de tal maneira que as pessoas estão compreendendo, mas a metodologia que eles usaram lá, ela não é... Os nossos pastores, inclusive, da nossa igreja foram lá, Pra a nossa ver. organização foi lá. Então, assim, de fato está acontecendo. Aí até teve o questionamento, o que eles estão pregando, é bíblico, não é bíblico. Aí fica uma organização evangélica que for pesquisar para ver o que está sendo pregado, se não é bíblico, de fato. Então, isso para a gente nos anima muito, porque num lugar onde você não vê muitas, há 200 anos tem missionários protestantes aqui. E quando você vê que é 0,5% ainda, de repente você sabe de um batismo em um ano, 1.500 pessoas. Isso nos anima, porque tem o poder de Deus, deixa a gente muito, muito, muito feliz. Mas, como o Thiago falou, de quase 70 regiões da Tailândia, está acontecendo em uma região, e aí outras pessoas tentaram aprender, levar, mas é um modelo que funciona muito naquele contexto que eles estão fazendo, né? Principalmente no contexto urbano, do Bangkok, que é aqui como São Paulo, você não pode pegar o modelo que está funcionando no sertão do Piauí, porque são contextos muito diferentes, né? Mas a gente louva muito assim a Deus. O Senhor está agindo. E Deus nos anima, assim, sabe? Quando a gente vê. Que bênção. E assim, existe um ponto de contato na cultura que vocês conseguem, pelo menos, começar, né, a compartilhar o evangelho? Como que é esse processo inicial de introduzir alguns preceitos cristãos, né, do compartilhar o evangelho com o budista? Uma coisa que eu tenho, assim, aprendido, sabe, isso foi muito legal, a época que eu fiz a pós em antropologia com o Ronaldo Doro, no Brasil, que a gente falava muito assim, eu lembro de uma hora lá, a gente conversando com os indígenas, né, uma cultura tão diferente, às vezes sem nenhuma ponte de contato, assim, como que a gente faz no contexto de perguntar aos missionários que estavam entre os indígenas. E isso é uma coisa muito da Tailândia também. A gente tem o ensinamento budista, assim, com poucos pontos de contato. Por exemplo, eles têm lá os 10 mandamentos deles. Não matar, não fazer isso, não fazer aquilo. Eles têm. Mas o nosso primeiro mandamento, né, amar o Senhor teu Deus. Então, o primeiro mandamento dele não tem nada a ver com Deus, não fazer nada para Deus. É uma coisa que você tem que fazer por conta própria, né? Então, assim, uma coisa que eu lembro que um professor meu conversou comigo, que trabalhou com os Yanomami muitos anos no Brasil, ele falou assim, às vezes você não vai encontrar um ponto de contato assim, direto, mas você vai pegar algo no dia a dia que a pessoa fez, e aí aquela coisa no dia a dia vai ser um ponto de contato, por exemplo, mentir. No budismo tem um preceito que fala sobre não mentir, vamos dizer. E aí a pessoa mentiu. E às vezes vai ser aquele momento ali, e aquela coisa do dia a dia que você vai trabalhar para mostrar para a pessoa, nossa, como que é difícil não mentir, né? Vamos pensar assim, né? Então, assim, é muito interessante a gente tentar buscar, não só na teologia deles, mas na doutrina, na filosofia. Mas e eu gosto de estudar, né? Quem me conhece no Brasil sabe que eu gosto de estudar bastante o que eles ensinam, porque isso nos ajuda a buscar essas pontos de contato. Mas eu acho que é muito, muito, muito rico não transformar num discurso, mas conviver com essa pessoa. E a conviver com essa pessoa, a gente vai conseguir ver realmente o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa, o que vai se transformar, áreas de contato, vamos falar um pouco, mas áreas de contato na vida daquela pessoa. Uma das coisas, como eu falei anteriormente, o fazer mérito, né, é o que faz com que a pessoa acumule pontos para ter uma melhor reencarnação. Então, quando a gente
conversei isso com o meu grupo pequeno esses dias da minha igreja. Porque eu falei assim, se a gente apresenta Jesus como aquele que fez todo o mérito que a gente que, que a gente precisa para ter um futuro melhor, uma vida futura melhor, né? E aí não no sentido de reencarnação, mas de vida eterna, né? Mas aí vida eterna já é um outro, Então, por exemplo, o fazer mérito, tambun, que eles chamam, o fazer mérito, então eu posso usar esse fazer mérito como mostrar Jesus fazendo o mérito, entre aspas, e apresentando tudo aquilo que a gente precisa, o mérito definitivo. Nós somos justificados por Jesus. Jesus pagou todo o nosso karma na cruz do Calvário para que a gente não precisasse pagar méritos, mas viver em amor, viver em fé, viver na esperança de que o Senhor fez isso por nós. Então, existem situações e crenças que a gente pode utilizar, e os missionários têm tentado fazer isso há muitos anos, né? Aqui na Tailândia, e que em alguns momentos funcionam e em outros momentos não. Mas é como a Mila falou, acho que são situações do dia a dia que a gente precisa usar como pontes para o evangelho. Por exemplo, na época da pandemia, em março, quando a Tailândia foi o primeiro país do mundo a ter o Covid fora da China. O primeiro caso. Mas eles fecharam tudo, teve um lockdown muito severo no início da pandemia. E a gente, quando estava lá em Lopburi, a gente falou, poxa, a gente vai ficar, a gente está aqui, o que a gente faz? O que o Senhor quer fazer nesse tempo, no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo aqui? O que o Senhor quer fazer? E a gente orou e a gente sentiu de fazer alguma coisa. A gente compartilhou isso com um grupo de pessoas tailandeses e missionários que a gente estava convivendo. Então a gente começou a distribuir máscaras. As irmãs da igreja, de uma igreja, começaram a fazer máscara de pano. E a gente foi entregar no mercado, no hospital, no asilo. E aí, no mercado, por exemplo, as pessoas recebiam, e como a gente não falava o tailandês com tanta, né, tanto quanto agora, a gente entregava folheto evangelístico. E as pessoas perguntaram, vocês não vão voltar para o país de vocês? Vocês não vão voltar... vocês não têm medo de ficar aqui na Tailândia nesse momento? E a gente podia falar, olha, não, porque nós temos uma esperança. Nós não temos medo da morte porque nós temos uma esperança. A nossa esperança é a vida com Cristo. A vida de verdade começa com Cristo, em Cristo, na eternidade. Então, essas situações são usadas. E aí, num momento que a coisa estava se alongando, né, a pandemia e ficando mais séria, não tanto aqui na Tailândia, mas aí no Brasil e ao redor do mundo. E aí a minha professora observou as situações que estavam acontecendo ao redor do mundo, principalmente nos países cristãos. E ela falou assim, por que vocês, tudo bem vocês não terem medo de morrer, mas eu tenho medo de morrer. Ela é budista. Eu tenho medo de morrer. Você precisa usar máscara para me proteger, porque eu não quero morrer. E eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado. Aí ela falou assim, você fala que me ama, que Jesus me ama, então me protege desse negócio. E eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de que as ações que a gente, assim, o que eu faço... Eles ficam observando a todo momento, né? O tempo inteiro. Eles ficam observando... Eles fazem a ligação entre aquilo que eu falo, prego e digo acreditar com aquilo que eu faço. Então, assim, quando ela me confrontou com essa situação, tudo bem, você não tem medo de morrer, você quer ver Jesus,
mas eu quero continuar vivendo. Então, assim, essas situações são as pontes, Eu sabe? acho que também o tailandês, a gente não vai ter tempo de explorar isso. O tailandês é muito fascinado por poder e por medo. Tanto que o gênero de filmes que eles mais assistem é terror. Terror é o gênero de filmes mais assistido. E eles começam a mostrar filmes de terror mesmo para criança muito pequenininha. Então, assim, essa questão de fantasma, de espiritual, isso é muito fascínio. Até os professores falam assim, fala que história de o que eles adoram. Eles têm muita fascinação. E também muito medo, né? Então, assim, essa questão de confronto de poder, assim, quando realmente tem essas histórias de poder, ou eles sempre esperam, então, quando essas igrejas que focam muito mais no poder do que em outras partes do evangelho, né, eles começam assim a ficar, isso chama muita atenção deles, né? São os milagres de Jesus, quando Jesus expulsa os demônios, quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus multiplica o pão. Essas histórias sobrenaturais são algo que a gente... Eles chamam muito a atenção para eles, mas, ao mesmo tempo, a história de Buda tem muitas coisas sobrenaturais também. Então, assim, é importante falar isso, porque se a gente não estuda o budismo, a gente acha que a gente é dono de uma coisa muito exclusiva. E lógico que nós sabemos que o evangelho é a verdade, é muito exclusivo, mas dentro da história de Buda existem muitas coisas sobrenaturais. Por exemplo, acredita-se que Buda também nasceu de uma virgem, que a mãe era virgem também. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem assim, que são muito sobrenaturais. Mas a gente percebe que, apesar desse fascínio pelo sobrenatural, isso não tem sustentado, né, a fé mesmo, a caminhada de muitas pessoas. Assim. Então, de fato, uma boa teologia, ela se faz muito necessária aqui na Tailândia, principalmente quando as pessoas, elas falam assim, mas eu não estava respondendo oração, ou isso que eu estou pedindo não está acontecendo, né? Então, assim, é muito importante a gente apresentar o evangelho, realmente uma boa, discipular muito bem, né? Essas pessoas, para elas conseguirem permanecer na fé, principalmente porque elas são minorias, né? Que é muito difícil você ser minoria, mas a gente tem aprendido bastante sobre se manter fiel, mesmo sendo minoria, principalmente nessa pandemia, sabe? A gente poderia ficar conversando aqui com vocês horas, né? Conhecendo um pouco mais dessa realidade, o que Deus tem feito, né? E os desafios de pequeno na internet. Então, eu convido você de casa que ouviu essa live, que gostaria de conhecer mais, né, sobre o reino da Tailândia e o que Deus está fazendo lá. Eu te convido a participar do ministério do Tiago e da Mila, né, do que eles têm feito lá. Entre em contato com eles, receba os informativos que eles mandam, eles estão sempre contando novidades e o trabalho deles lá. Então, é um incentivo também. Essa live é só um pouquinho do que eles têm feito lá, então você pode entrar em contato com eles. Nós vamos deixar salva essa live também aqui nas redes sociais da PMT, os contatos deles, para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o projeto e o que Deus tem feito através deles e dos outros cristãos lá na Tailândia. Um momento que a gente separa aqui no final da live também é para a gente orar por vocês. Vocês mesmos falaram, né, de o quanto que vocês vivem pela fé também aí, e as pessoas que se convertem têm um grande desafio também. Então, a gente aqui no Brasil, a gente pode orar pelos tailandeses convertidos, né, por esse país e pelo projeto da igreja aí. Então, compartilha com a gente também alguns pedidos de oração para a gente estar intercedendo por vocês, pelo povo tailandês, pelo projeto que vocês estão realizando. Esse momento agora, desse termo, né, que a gente chama, esses primeiros 3 anos, o alvo desse termo é a gente aprender o idioma e aprofundar na cultura, tanto a cultura tailandesa quanto a cultura da igreja, né, para a gente poder servir os tailandeses naquilo que o Senhor tem nos chamado, que é na multiplicação de igrejas tailandesas, bíblicas saudáveis e multiplicadoras. Discipuladores. Mas para a gente trabalhar nessa visão, a gente então precisa da língua
como a Mila falou, uma língua muito complicada, muito difícil. E com a pandemia, os nossos estudos, têm sido comprometidos, porque a gente não pode sair para praticar, né? A gente está em lockdown aqui em Bangkok já há um mês e alguns dias. E, é, mas assim, na medida do possível, a gente está caminhando A naquilo gente que tem Deus uma está tailandesa que está morando com a gente agora. E tem ajudado está ajudado bastante. bastante. Então, assim, a gente está procurando ser o máximo intencional que a gente pode dentro da circunstância e a gente ainda continua praticando com algumas pessoas. Mas acho que uma oração que a gente pede é mesmo do dom de línguas. A gente precisa do dom O Senhor de línguas. nos dá essa língua mesmo, tão complicada, porque sem ela a gente não consegue entrar na cultura e nem proclamar a mensagem do Evangelho para ela. Acho que outro pedido de oração é: Tiago, Deus tem dado muitas oportunidades para servir nessa pandemia, somente os mais vulneráveis, né? Tiago está transportando por semana uma média de 600 marmitas e para uma comunidade mesmo que está bem vulnerável. Ele, semana passada, tirou 3 mulheres de situação de rua, né? E conseguiram colocá-las num lugar mais seguro. E foi uma situação muito complicada, porque uma mulher da minha idade, eles perderam o emprego e tiveram que morar na rua. E aí tiveram que começar, na minha idade, mais ou menos, a mulher teve que começar a se prostituir. E ela tinha uma filhinha de 4 anos e levava a menina. Então, assim, a gente não sabe até que ponto a menina já estava também fazendo alguma coisa com a mãe, mas infelizmente foi uma situação muito complicada. E foi muito interessante porque no contato com elas, quando o Tiago se apresenta, fala como cristão, estava levando elas para essa casa que a organização conseguiu para elas. Aí a senhora falou assim: faz 2 anos que eu frequento uma igreja. E tipo assim, um cristão em Bangkok é uma agulha no palheiro, né? E muito interessante assim, ver assim, gente, de fato Deus está trabalhando na vida dessa mulher e proporcionou esse encontro. Então, assim, um pedido de oração é para que mais encontros, que Deus possa usar todas as oportunidades que o Tiago está tendo, que ele possa criar mais oportunidades, mas possa usar todas as oportunidades para que realmente a mensagem, né, o Evangelho de Deus seja pregado e testemunhado, né? Que as pessoas recebam amor, não só através dos alimentos, das roupas, as pessoas possam conhecer de fato a Jesus, assim, né? Nesse momento. Então, e a outra oração eu pedi pelas nossas filhas, pela saúde delas. Sofia, com essa pandemia, ficar dentro de casa não pode ir para as escolas estão fechadas, então tem sido difícil como ela desenvolve a relação dela sem a língua também, com os vizinhos aqui, e a gente tem observado que ela tem tido insônia, e ficado tendo muito pesadelos, acorda à noite frequente, e aí, de novo, a gente está tendo essa rotina aí de noites mal dormidas, mas principalmente para ela, porque a gente está um pouco preocupado, né? Então, assim, com essa situação dela, tá sem ter conexão com os amiguinhos, sem ter uma rotina mais como de criança, né? E aí eu não sei se o nível de ansiedade dela está muito alto, qualquer coisa nesse sentido. Então ela está tendo muita dificuldade de dormir. Então eu estou até inclusive pedindo na reunião da SAF, eu até falei, irmãs, orem, irmãos que estão assistindo a live, orem pela Sofia por nós, 5 horas da tarde aí no Brasil, que é mais ou menos 3 horas da manhã aqui, quando ela acorda. Então, parece que ela acorda todos os dias nesse mesmo horário. Então, se vocês puderem orar 5 horas da tarde, 5h30, a gente acredita que o Senhor vai estar ouvindo essas orações e está abençoando a vida das nossas filhas aqui e a nossa saúde também, né? Como homem, mulher, e minhas costas estão doendo, a idade já está chegando.
Então a gente precisa de oração também pela nossa saúde, é, e, e acredito que são essas, pela Tailândia, pelos tailandeses cristãos, pelas oportunidades que o Senhor vai nos dar de pregar o Evangelho, testemunhar a Cristo e pelas nossas filhas e a nossa saúde. Amém. A gente vai deixar salvo aqui também, inscritos nas nossas redes sociais, os pedidos de oração para vocês que estão nos ouvindo, sempre lembrar de orar pelo Tiago, pela Mila, pela Sofia e pela Vitória e pelo povo tailandês. Agradecemos. Depois, pode escrever para o nosso inbox, que a gente vai querer responder depois, interagir. Isso. A gente vai deixar salvo aqui também os contatos do Tiago e da Mila, então se você tem alguma curiosidade, gostaria de conhecer mais também, né? Alguma dúvida que não deu para responder aqui na live, você pode mandar para eles, que eles vão responder para vocês também. Muito obrigada a todo mundo que nos escutou aqui, que separou esse tempinho para conhecer sobre a Tailândia, sobre o Tiago e a Mila. Nós somos muito gratos por vocês estarem aqui nos ouvindo, e também ao Tiago e a Mila que disponibilizaram esse tempo para divulgar também o trabalho deles e compartilhar com a gente alguns testemunhos. Então, muito obrigada, casal, viu? Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Kopra Jau iPhone. Que Deus os abençoe em tailandês. Muito obrigado, Isa. Obrigada por me ter todo o suporte que vocês estão dando para a gente aqui no campo. Que o Senhor continue sendo glorificado pela vida da nossa agência, nossa denominação, dos irmãos e irmãs discípulos de Jesus. Aí no Brasil, em todos os povos da terra, para a glória de Deus. Muito obrigada a todo mundo. Tenha um bom dia e bom descanso. Boa noite para o Tiago e para a Mila também e para as meninas, viu? Até semana que vem, gente. Um abraço.